Meu nome é Ariana Valarezo, sou peruana, tenho 40 anos e sou psicóloga. Quero compartilhar com vocês minha experiência de quase morte, que foi bastante intensa. Mas antes, deixa eu contar um pouco da minha história de vida. Eu nasci em uma família católica muito devota. Éramos em 4 pessoas, meus pais, uma irmã mais velha e eu. E sempre em casa rezávamos o rosário e íamos à missa juntos. Tenho lembranças de uma infância muito feliz. Sempre estávamos os 4 fazendo diferentes coisas, com uma ótima relação com meus pais. Lembro de ter tido uma infância muito tranquila e feliz e principalmente com muita fé em Deus. À medida que cresci e entrei na adolescência, por volta dos 11 ou 12 anos, estudei em uma escola laica, onde praticamente não se ensinava religião. Assim, recebia toda a fé que tinha de um grupo de amigas, com as quais começamos a frequentar reuniões e festas e começamos a ter nossos primeiros namorados. Eu era uma menina muito curiosa, com muita vontade de descobrir o mundo e experimentar um pouco de tudo. Sempre tive essa forma de ser um pouco reservada, mas aberta e amigável. Gosto muito de conhecer pessoas, então comecei a experimentar coisas diferentes. O grupo de amigas em que estava, por exemplo, já estava indo a festas aos 13 ou 14 anos, começando a experimentar álcool, típico de um adolescente. Comecei gradualmente a me concentrar mais nisso em minha vida social e em minhas amigas, como costuma acontecer nessa idade. Meu mundo eram minhas amigas, meus amigos, sair, ir a reuniões, a festas. Lembro do meu primeiro cigarro, acho que aos 14 anos, e meu primeiro namorado também aos 14. Minha vida começou a se tornar isso. Minha mãe, ao ver que eu era uma menina muito curiosa, sempre tentando experimentar o proibido, precisava me impor certos limites, cuidar de mim para que eu não crescesse tão rápido. Foi aí que comecei a entrar em conflito com ela. Como tínhamos personalidades muito parecidas, fortes, começamos a nos chocar. Lembro de que a partir dos 14 anos, mais ou menos, comecei a me afastar dela. Minha mãe era bastante rigorosa. Não me deixava fazer muitas coisas que outras amigas já estavam fazendo. Naquele momento, não entendemos quando somos adolescentes, simplesmente queremos ser livres e fazer o que quisermos. Comecei a me afastar de minha mãe e de meu pai. Cortei muitas coisas com eles, quase não os deixava interferir em nada. Estava totalmente convencida de que tinha que fazer o que queria e que ninguém poderia me impor limites. Terminei o ensino médio e entrei na faculdade para estudar psicologia. Sempre soube que queria ser psicóloga e na faculdade meus olhos se abriram para outras realidades. Estudei na Universidade Católica, com muitos tipos de cursos e pessoas de todo tipo de origem. Então, comecei a conhecer outros tipos de pessoas, com ideias totalmente diferentes das minhas e do que me foi ensinado em casa. Comecei a perceber que talvez as crenças que me foram ensinadas em casa, principalmente as religiosas, não eram compartilhadas por quase ninguém em meu ambiente universitário. Pelo contrário, pensávamos diferente, debatíamos sobre a fé, sobre Deus, a existência de Deus, os anjos, a Igreja Católica e etc. Comecei a duvidar gradualmente de tudo o que havia recebido em casa e a pensar que talvez fossem coisas ultrapassadas, antigas e que hoje em dia precisamos pensar de forma diferente. No último ciclo da faculdade e após um intercâmbio no Canadá, fui morar lá por 1 ano. No Canadá, conheci pessoas de todo o mundo, fiz amigos de todos os países e vi que o estilo de vida de muitas pessoas era totalmente diferente. Encontrei pessoas muito mais liberais, onde o tema da castidade, da fé, uma vida mais centrada no espiritual, não existia para muitos. Diziam que isso já era coisa do passado, que era para certas pessoas que não tinham mais nada para fazer. Nós somos jovens, temos que viver a vida, aproveitar a vida, diziam. E eu assumi isso como meu próprio pensamento. Então, voltei ao Peru após 1 ano, pensando que agora minha vida seria diferente. Aos 23 anos, saí de casa. Comecei a viver primeiro com uma prima e depois sozinha. Nesse momento, estava em um relacionamento. Sempre tive relacionamentos longos, de 4 ou 5 anos, onde sempre pensava que essa era a pessoa, o homem da minha vida.
Me apaixonava muito rápido e tinha esses relacionamentos um tanto tumultuados que terminavam mal, onde obviamente eu saía ferida. Era um ciclo vicioso que se tornava cada vez maior, porque comecei a pensar que talvez o amor não existisse após tantas experiências ruins. Lembro que toda vez que terminava com um dos meus parceiros, pensava que talvez isso não fosse para mim. Talvez eu não fosse feita para ter um relacionamento de casal. Sempre me acontecia de encontrar pessoas que não eram a pessoa certa para mim. Faltava muito o autoexame, a análise de como eu estava escolhendo meus parceiros. Sempre pensava que era azar, que não era para mim. Então, comecei a ficar mais dura, mais fria. Simplesmente decidi me divertir. Não precisava mais procurar um parceiro, era muito complicado. Decidi me divertir, afinal, para isso é que estamos aqui. Trabalhava muito de segunda a sexta-feira e nos sábados e domingos me divertia. Saía para dançar, ia para festas, discotecas, tentava preencher minha agenda com atividades. Lembro-me da academia, das viagens com amigas, viagens de trabalho. Sempre estava procurando viajar, sair, não ficar em casa. Não gostava de estar sozinha em casa. Não gostava de ter momentos de solidão ou silêncio, porque achava muito desconfortável. Não gostava de ter tempo para mim mesma, e sempre que chegava em casa, ligava a televisão, queria ter barulho para não pensar. Não gostava do tema da introspecção, de revisar minha vida, meus pensamentos, sentimentos. Mesmo sendo psicóloga, achava desconfortável enfrentar a mim mesma, minha vida. E claro, os anos se passaram e comecei a subir na carreira, a trabalhar em recursos humanos, a ter melhores posições, a ganhar mais dinheiro. Comecei a conquistar tudo o que normalmente nos dizem para conquistar. Um bom salário, uma boa empresa, muitos amigos, sucesso no trabalho, falar vários idiomas, viajar, me vestir bem, me sentir bem fisicamente. Para mim, era muito importante estar em forma, porque sempre pensei que, se você parecer bem por fora, não importa como está por dentro. O importante é que os outros te vejam bem por fora, porque assim vão te tratar bem e você vai ganhar respeito. Mas eu me sentia totalmente vazia, muito sozinha. Mesmo estando rodeada de pessoas em um bar, me sentia absolutamente só. Apesar de ter boas amigas, sentia uma solidão muito grande. Muitas vezes pensava que algo não estava bem. Estava alcançando tudo o que me disseram que eu deveria alcançar. Estava atingindo minhas metas, mas mesmo assim me sentia absolutamente vazia. Algo não estava bem, algo estava faltando. Então, fiz mais cursos, mais viagens, queria ficar mais magra. Sempre havia algo mais a alcançar. No entanto, a sensação de solidão, de vazio, de estar perdida sem rumo, era muito grande. Então, comecei a buscar terapias alternativas, terapias da nova era, apesar de praticar yoga para tentar limpar minha mente, e assim alcançaria um estado que me desse mais paz, mais tranquilidade, mais alegria. Não funcionou para mim o yoga. Entrei para o Reiki, para ajustar a energia vital universal, a fim de equilibrar o corpo, mente e emoções. Tenho vários familiares que praticam Reiki, então eles colocavam as mãos em mim e comecei a aprender. No entanto, nunca senti paz com o Reiki. Pelo contrário, saía das sessões com uma sensação de que não estava completamente convencida de que aquilo fosse bom. Mas li todos os livros de autoajuda que encontrei e pareciam ter um limite, como se fossem livros onde havia um ponto em que não podiam ir além. Diziam que você tem o poder dentro de si, que tem a divindade dentro de si, que pode alcançar o que quiser, mas não havia mais nada. Novamente, o mesmo vazio. Havia algo aqui que eu não estava entendendo, que não estava fazendo certo. Então, comecei a olhar os testemunhos de outras pessoas. Lembro-me de um testemunho que me impactou muito, o de uma ex-modelo, acho que é colombiana, chamada Amada Pérez. Ela estava no auge de sua carreira de modelo. Estava modelando em Nova York e tinha todo o dinheiro, mas se sentia absolutamente sozinha, vazia. Todo mundo queria estar com ela, mas ela havia alcançado tudo. Um dia, descobriu que o que faltava era a fé.
E a partir daí, sua vida mudou radicalmente. Lembro-me de quando vi esse testemunho. Me senti muito tocada. Fez muito sentido para mim. Ressoou muito com a experiência dela. Então, aos poucos, comecei a tentar me aproximar de Deus novamente. Eu havia me afastado muito da fé, de Deus, de tudo que tinha a ver com Deus. Para mim, era muito desconfortável. Eu não queria saber de rezar, de nada disso. Parecia algo apenas para pessoas que não tinham mais nada para fazer, e eu tinha coisas muito mais importantes para fazer. O mundo me puxava novamente. Me refiro às coisas materiais, às viagens, às festas, os amigos. Então, não me dava tempo para ter um momento para mim, para meditar, para orar, para buscar meu lado espiritual. E assim se passaram muitos anos até eu fazer a terapia com ayahuasca. A ayahuasca é uma planta medicinal que usamos muito aqui no Peru. É uma planta alucinógena. Você toma o extrato da planta e entra em um estado de êxtase, e esse estado dura a noite toda. Fiz 2 sessões com essa planta, e foi quando atingi o fundo do poço. Lembro que foi muito forte. Comecei a alucinar, a ver coisas supostamente de vidas passadas, etc. Vi coisas muito fortes, muito feias, e havia uma pessoa que era como a xamã que estava conosco, nos acompanhando na sessão. E ela também entrava na viagem de cada um de nós. Ela também tomava a planta. Então, ela entrava e via o que cada um de nós estava vivenciando e nos guiava. Chegou um momento em que eu disse: "Olha, isso é horrível. Eu não quero mais fazer isso." E ela simplesmente me tirou da transe. Eu não sabia o que significavam todos esses tipos de terapia e o quão perigosos eram. Naquele momento, o que eu queria era me sentir bem, me sentir melhor, encontrar paz definitivamente. Não encontrei com a ayahuasca, pelo contrário. Depois das sessões, voltei para casa e comecei a sentir muito medo. Me sentia perseguida. Sentia que havia algo ao meu lado sempre, mas não conseguia explicar. Era como se houvesse uma presença. Via sombras na noite. Sentia que algo me observava. Não conseguia dormir. Comecei a tomar comprimidos para dormir. Comecei a ter ataques de pânico e me senti tão mal que recorri ao meu pai. Naquele momento, eu tinha mais ou menos 28 anos e fui até ele, algo que eu nunca fazia, e disse: "Olha, pai, agora me sinto péssima. Fiz todas essas coisas e, na verdade, me sinto cada vez pior." Meu pai é um homem de muita fé. Ele apenas me ouviu e me disse: "Olha, filha, estou fazendo neste momento uma consagração a Jesus. Por que você não se consagra comigo para que não faça isso sozinha? São apenas 33 dias que você se prepara. Faz a consagração. Vamos fazer juntos." Naquele momento, eu não entendia nada da consagração e do que se tratava. Simplesmente disse: "Me consagro." Bem, tem que ser algo bom. Então, fizemos juntos os 33 dias, nos consagramos juntos e comecei a sentir como se houvesse uma luz no fim do túnel, como se houvesse esperança. Passaram-se alguns anos, eu estava com outro parceiro, morávamos juntos e engravidei. Então, decidi ter minha filha. Naquele momento, não pensava em me casar, não tinha nenhuma intenção de me casar. Para mim, o casamento não era para mim. Dizia naquele momento: "Isso não é para mim. Estou bem sozinha. Não preciso de um casamento para me amarrar a ninguém." No entanto, sempre tinha relacionamentos longos porque, no fundo, queria um companheiro de vida, evidentemente. Então, decidi me preparar toda para o parto. Queria ter um parto natural, mas no momento do parto, não pude tê-lo e fizeram uma cesárea de emergência após 16 horas de trabalho de parto. Naquele momento, tive minha filha, voltei para casa e percebi que não me sentia bem. Todo o lado esquerdo do meu corpo estava inchado, desde a perna até o braço. Tudo estava inchado, como se tivessem me inflado. Estava inchado e duro e estava com uma febre alta, 40 graus. Fizeram alguns exames em mim e disseram: "Olha, uma bactéria entrou pela cesárea e são essas bactérias muito agressivas. Então, esta noite temos que operar você, pois você está com uma sepse, uma infecção generalizada por esta bactéria."
Naquele momento você não entende nada, não sabe do que estão falando. Só sabia que tinham que me operar. Estávamos na clínica, era por volta das 11 da noite, e eu ia entrar na sala de operações. E nesse momento entrou um padre que é um amigo da família, e ele entrou com um sorriso e disse: "Olha, vim te dar os sacramentos, a confissão depois de muitos anos, a comunhão e o santo óleo que são dados aos enfermos." Então, perguntei ao padre: "Por que os santos óleos? Eu não estou morrendo." E ele disse: "Você está bastante grave, mas vai ficar bem." Naquele momento, entendi a gravidade da situação e simplesmente disse: "Bem, seja o que Deus quiser." Entrei na sala de operações com minha filhinha nos braços, recém-nascida. Minha mãe estava chorando e eu dizia: "É tão grave assim?" E entrei na sala de operações e quando abriram para operar, descobriram que meus órgãos vitais estavam infectados, cheios de pus. Era um quadro bastante grave, então decidiram me colocar em coma induzido para que meu corpo pudesse reagir. Estive 2 dias em coma induzido, e foi nesses 2 dias que tive essa visão e essa experiência que depois Deus me pediu para contar ao mundo para a glória de Deus. Então, o primeiro que senti foi que saía do meu corpo. Era como se eu me visse na cama, na maca. E comecei a sair. Via a mim mesma. Via os 4 médicos que estavam lá falando sobre como iriam fazer para me salvar. E eu saía e via toda essa cena. Comecei a subir. Era uma sensação muito estranha. Porque você percebe que não tem as limitações do corpo físico. Simplesmente está lá. Comecei a sair dali e comecei a descer, para um lugar que era como um grande espaço aberto. Imaginemos um concerto super grande. E nesta esplanada estavam acontecendo várias coisas. Era um lugar absolutamente escuro. Os odores eram horríveis. Tudo era escuro. Não havia luz neste lugar. Era como se estivesse tudo fechado. Tinha a sensação de asfixia. Havia todas as coisas que há debaixo da terra. Vermes longos, excrementos, baratas. Tudo estava lá, sangue. E então cheguei a um lugar neste local onde eu podia ver tudo o que estava acontecendo e podia compreender. O primeiro que vi foram guerras. Via pessoas que estavam se matando, caindo mortas, e havia rios e rios de sangue, muita pobreza. Crianças que estavam caminhando pareciam crianças da África. Estavam com roupas muito pobres. E as crianças estavam caminhando e estavam literalmente morrendo, caindo mortas, provavelmente de fome, e muita pobreza. Muitas pessoas que estavam sofrendo de fome, por não ter alimentos, que estavam lá. Depois, vi tudo o que tem a ver com o pecado da luxúria. Todas as garotas nas vitrines, como em Amsterdã, as prostitutas, meninos e meninas que estavam sendo levados para a escravidão sexual com correntes. Vi todos os atos. Era como se fossem cenas que apareciam. E então eu me perguntava: o que estou fazendo aqui? Por que estou vendo isso? Eu não entendia por que estava neste lugar tão horrível. E percebi naquele momento que todas as pessoas que estavam realizando esses atos, alguns estavam rindo, sorrindo, enquanto faziam isso. Onde estava o coração delas não havia luz. Era como se no lugar do coração houvesse um abismo, uma escuridão. Mas não era apenas escuro, era absolutamente escuro. Uma escuridão abismal. Vi casas muito grandes, como as mansões de Hollywood que vemos na televisão, com pessoas dentro, comendo, com roupas luxuosas, com joias, e estavam se admirando, rindo. E novamente, no lugar do coração delas, estava totalmente escuro, não havia luz. E finalmente vi tudo o que tem a ver com o culto ao corpo. Pessoas se exercitando desesperadamente. Homens e mulheres perfeitos se exercitando, se admirando. E todos perfeitos por fora. Novamente, no lugar do coração, não havia nada de luz. Estava tudo escuro. Então eu estava no meio de tudo isso, olhando e pensando: por que estou aqui? Eu não quero estar aqui. A sensação daquele lugar era como se tudo fosse falso. Era uma grande mentira. Tudo era mentira. Tudo era falso. Tudo brilhava. Mas era como uma moeda falsa. Então,
tive a sensação de que estava em um lugar de absoluta mentira, de engano, e a sensação era de terror, de pânico. Eu queria sair daquele lugar. Não fiz nada dessas coisas. Fui boa na minha vida. Não machuquei ninguém, não matei ninguém. Por que estou aqui? E no meio de todas essas milhares e milhares de pessoas que estavam lá, havia um ser que vi, muito parecido com Marilyn Monroe, tão bonita, uma mulher perfeita, e esta mulher estava no meio, e ela dava a cada um o que cada um queria. Mas o aspecto desta mulher, apesar de ser bonita, muito perfeita, era um aspecto sinistro, dava medo, dava terror quando a via. Ela me chamou pelo meu nome e disse: "Olá, Diana, venha. Eu posso te dar tudo o que você quiser. Só precisa me adorar." Então eu respondi: "Eu sei quem você é e não acredito em nada disso. Além disso, você é mulher e não me atrai." E ela sorriu para mim. Disse: "Não se preocupe. Posso me tornar um homem." E começou a se transformar em um homem. Muito bonito, perfeito. Exatamente o tipo de homem que eu gosto. E naquele momento começou uma grande batalha espiritual entre a minha alma e esse ser. Ele certamente me conhecia perfeitamente, conhecia minhas fraquezas e estava tentando me tentar. Então, foi uma batalha espiritual que para mim durou séculos. Provavelmente durou 1 segundo no mundo físico, mas no mundo espiritual não há tempo. No meu espaço, senti que durou séculos, e depois a única coisa que fiz naquele momento foi minha alma se recolher em si mesma, e comecei a clamar a Deus pela primeira vez na minha vida. Comecei a clamar a Deus, e lembro-me que comecei a gritar: "Meu Deus, me ajude, por favor, me ajude, não me deixe cair, me tire deste lugar. Eu sou sua filha, eu te amo. Por favor, tenha misericórdia de mim." Pela primeira vez na minha vida, clamei a Deus, e foi muito difícil. E em certo momento, senti como uma mão gigante que começava a me tirar. Vinha e começava a me tirar daquele lugar. E comecei a sair dali. Comecei a me elevar, a sair daquele local. Já o via desaparecendo. E eu continuava me elevando. E claro, o terror, o medo ou a angústia começaram a se dissipar. E comecei a sentir uma paz incrível. Vi uma luz celeste. Era muito mais forte que o sol. No mundo espiritual, todas as coisas são reais, totalmente reais. Se pudesse explicar de alguma forma, é como se tudo o que vemos aqui na Terra ou no mundo estivéssemos vendo através de um vidro embaçado ou um vidro sujo, mas no âmbito espiritual, tudo é mais real. Os sons, os odores, as cores, tudo se sente de uma maneira mais real. É um ambiente real, ou seja, é a verdadeira realidade. Então eu vi esta luz celeste super forte e vi que estava me aproximando dela. Comecei a ouvir um coral como de crianças que cantavam uma melodia. É como a melodia mais bela que pode ouvir, que nunca mais ouvi. E o cheiro era como um buquê de flores, mas de todas as flores que podemos imaginar, era uma coisa maravilhosa. Então comecei a sentir paz, tranquilidade quando vi esta luz celeste. Pensei: vou ver Deus. E comecei a sentir uma alegria, uma emoção, e continuei me elevando até que finalmente cheguei a um estado ou a um lugar onde fiquei, e foi como se fosse permitido levantar um pouco o véu. Assim é como posso explicar. Era como se começasse a cair sobre mim rios e rios de amor. E esse amor era tão profundo, tão forte, tão grande, tão real, que penetrava cada célula da minha alma. E toda a minha alma estava cheia desse amor e continuava chegando. Eu simplesmente me deixei encher, simplesmente me abandonei e deixei-me encher desse amor. É um amor que nunca mais senti aqui no mundo. Não é o amor que sinto por minha filha, por exemplo, ou por meus pais, ou por ninguém. É um amor que é muito mais forte, mais puro, como se fosse a essência do amor, a essência real do amor. Então, simplesmente me deixei encher. E em certo momento pensei: por que esse ser me ama tanto se sou apenas eu? E continuou me enchendo de amor e de amor. Em nenhum momento me senti julgada. Em nenhum momento ninguém me falou ou me disse: "Ei, Diana, olhe o que você fez."
Veja a vida que viveu. Me deixei encher desse amor totalmente e, em certo momento, quis retribuir. Quando está na presença de Deus e do amor de Deus, você quer devolver, quer retribuir esse amor. E no momento em que quis devolver o amor, percebi, para minha surpresa, que toda a minha vida, todos os 33 anos que vivi, tinham sido uma vida vazia. Sempre vivi pensando em mim mesma. Eu era uma pessoa muito egoísta. Sempre pensava primeiro em mim antes dos outros, em eu estar bem e no que me satisfazia. Inclusive as coisas boas que havia feito com pacientes ou amigos ou pessoas que precisavam de ajuda, sempre tinha sido para mim, para meu ego, para me satisfazer, para minha imagem com os outros, e nunca por verdadeiro amor. Então, naquele momento, entendi que minha vida tinha sido vazia e que não tinha nada a retribuir. Minhas mãos estavam vazias. Senti muita vergonha e muita pena. Sentia que queria me esconder de vergonha diante deste amor abrasador, avassalador, que continuava chegando. Eu queria era ficar naquele estado, no lugar onde sempre quis estar, no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, de amor, de gozo infinito. Eu só queria ficar lá, não pensava em mais nada, nem em minha filha, nem em ninguém. Mas entendi também que não era o momento certo. Tinha que voltar, que esta era a oportunidade e que tinha que aproveitá-la. Então, comecei a retribuir com muita pena porque não queria sair, não queria voltar. Lembro que comecei a voltar e abri os olhos como em um filme de ficção científica. Abri os olhos e estava com as 4 paredes brancas da UTI. Estava conectada a 8 máquinas que tocavam. Meu corpo era como, não sei, parecia um esfregão. Meu corpo estava inchado por todos os medicamentos que me tinham dado. Tinham me entubado. Estavam me colocando adrenalina no coração. Meus pulmões estavam péssimos. Ainda não conseguia respirar bem. Estava com oxigênio. Era um desastre. E pensei imediatamente. Foi um sonho muito bonito. Minha mãe entrou primeiro, depois entrou o médico, então entrou minha mãe. E lembro de ter escrito para ela porque não conseguia falar. Escrevi para ela. Disse que tinha visto algo. Ela disse, escreva. Então comecei a escrever o que tinha visto. Fiquei na clínica por mais 28 dias, enquanto me limpavam por dentro várias vezes devido à infecção. Tive que matar a bactéria com muitos antibióticos. Estava com muita dor, mas nunca senti tanta paz, tanta tranquilidade. Simplesmente senti como se tivesse nascido de novo. Como um bebê quando abre os olhos pela primeira vez, descobrindo tudo pela primeira vez, feliz e grata por estar viva, com uma paz que nunca havia sentido. Recebi visitas de amigas na clínica e elas me diziam: "Você parece diferente, parece outra pessoa. Está feliz, tranquila, apesar de toda a dor física que está sentindo." Então, saí da clínica e vi as coisas com outros olhos. Meu primeiro desafio foi quando cheguei em casa com minha filha e meu parceiro. Comecei a pensar que precisava recomeçar a vida. Sentia muitos desejos em meu coração de me aproximar de Deus. Então, fui ao grupo de oração ao qual pertencia e contei ao padre. Ele era um padre com muitos dons, infelizmente falecido na pandemia. Comecei a falar com ele. O cirurgião da clínica me disse que tudo não passava de uma alucinação causada pela anestesia e que não precisava me preocupar. Mas não conseguia entender como a anestesia poderia me dar uma alucinação que me trouxesse tanta paz, tanta alegria, tanto gozo no coração. Então, falei com o padre e perguntei o que fazer. Ele disse: "Comece a rezar." Naquela época, não sabia rezar direito, não sabia orar. Então comecei a orar sozinha pela primeira vez em meu quarto, perguntando a Deus o que tudo isso significava. Durante a oração, o Senhor me disse claramente: "Tudo isso foi um presente que te dei, uma experiência para compartilhar com o mundo. Quero que te programes como uma mulher saudável e liberta por teu Pai, Deus." Foram suas palavras exatas. Saudável, porque curei o corpo dessa septicemia, e liberta, porque comecei a liberar meu coração de muitos ressentimentos, muitas mágoas, dores, especialmente em relação à minha mãe, por tudo o que aconteceu quando eu era adolescente, porque sentia que ela tinha me abandonado por muitos anos.
Aproximei-me da igreja, da missa, dos sacramentos, da oração constante pela primeira vez. Era como se precisasse de oração para viver. Buscava rezar, queria ficar sozinha comigo mesma e rezar. Comecei a rezar o rosário pela primeira vez, a participar da missa, a receber os sacramentos. Desfrutava de receber os sacramentos. Nunca mais pude ser a mesma. Agora testemunho em diferentes grupos, para pessoas de todos os tipos, crentes e não crentes, porque finalmente acredito que todos precisam saber que não estamos aqui por acaso, que todos temos uma missão maravilhosa e, acima de tudo, que somos muito amados por nosso Criador, infinitamente amados por Ele. Ele quer que sejamos felizes, que sejamos plenos, que vivamos plenamente esta vida, mas perto dEle. Então, não percamos a esperança, não estamos sozinhos. Às vezes, muitas pessoas, especialmente nestes tempos, vivem angustiadas, solitárias, pensando que as coisas estão ruins, que o mundo está péssimo, que tudo está acabado, que não há esperança. Não estamos sozinhos, não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para viver e ser felizes, para viver com plenitude, com alegria, mas de mãos dadas com nosso Criador, com Deus. Então, acho que esta é a mensagem final. Todos somos amados como somos. Não precisamos mudar para ser amados, e nossa missão aqui é grande. Cada um de nós tem uma grande missão, mas só precisamos descobri-la. Não podemos perder a esperança. As coisas não estão perdidas, mesmo que às vezes pareça nos meios de comunicação que tudo está mal e estamos perdidos. Não é assim, mas temos que olhar para Deus. Não podemos viver apenas o material, o imediato. Temos que pensar um pouco mais além. Somos seres integrais, temos um espírito que precisamos alimentar, precisamos buscar a Deus. Seremos muito mais felizes. Então, acho que essa é a mensagem final. Todos somos amados, não estamos sozinhos, não percamos a esperança. Muito obrigada e coragem para todos.